Boa noite, irmãos, mais uma vez reunidos para estarmos adorando, cultuando o nome do Senhor, ainda nessa situação, né, fora do contexto, mas se Deus quiser, em breve nós vamos poder estar reunidos de novo na igreja, amém? Então a paz do Senhor para meus irmãos, saudade da igreja, dos irmãos, de nos reunirmos no salão de culto, mas devido a isso nós vamos continuar ainda fazendo esses vídeos, até que seja liberada a nossa estada no culto, até para a saúde de todo mundo, né? Temos que obedecer às autoridades e fazer também a nossa participação como cidadão, né? E não propagar, se de fato está desse jeito mesmo, nós não podemos estar correndo o risco de estar propagando, espalhando, ajudando a espalhar o vírus, amém? Então vamos estar adorando o Senhor nesse momento, recline a sua cabeça, vamos estar orando, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, pedimos a ti, Senhor, que perdoe nossos pecados, ó Deus, por palavra, por obra, por pensamento, por negligência, por omissão, por tudo aquilo, Pai, que desagradou a Ti, Senhor. Venha, Deus, nos ajudar, Pai. Toma cada coração nesta noite em Tuas mãos, Senhor. Repreende, ó Deus, esse mal que está sobre nós, esse mal que cai sobre a terra, sobre toda a terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda, Pai, guarda todo o povo, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus, dá-nos equilíbrio, mansidão, domínio próprio. Nos ajuda, Pai, descansarmos na paz da Tua palavra, Senhor. Toma, Deus, nessa noite, cada um em Tuas mãos, para que nós venhamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Que nesse momento nós estejamos em culto a Ti, Senhor, do qual separamos para cultuar a Ti, Pai. E que os irmãos que estão agora nesse momento assistindo, abrindo os seus vídeos, que possam também estar separando esse momento para estar cultuando a Deus. É que eu peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. A irmã Luzia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando a cada dia mais e mais. Amém. Amém? Nós possamos confiar plenamente no Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, 28. Amém? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Amém. Então, que o Senhor nos ajude, que nós possamos amá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Obrigado, Jesus. E que tudo que tiver que acontecer nas nossas vidas, pela permissão do Senhor, vai acontecer. Amém. E que Ele nos ajude a cada dia, mais e mais, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvar o Senhor, amém? Amém. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Glória a Deus. Leva-me além,
leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-nos, Senhor, além, Senhor. Senhor, que nós possamos crer, Pai, nas tuas promessas, Senhor. Tuas promessas para nossas vidas, Senhor, vão se cumprir, Senhor. Elas vão se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece cada um dos meus irmãos, Senhor. A tua igreja, toma em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? O Senhor recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Antes de abrir a leitura da palavra, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que nós estamos fazendo esse culto gravado com o intuito de abençoar aos irmãos que não estão podendo ir a essa igreja, e até porque foi proibido de estar na igreja, a igreja é submissa às autoridades. Ninguém está nos impedindo de sermos cristãos, de cultuarmos a Deus. Por isso estamos gravando o culto em casa, e separando esse momento de culto, e para assim estar ajudando, enviando uma palavra àqueles irmãos também que estão em suas casas, que também devem de fazer o mesmo, separar esse momento de culto, não assistir o vídeo como um entretenimento, mas como um momento de culto, onde nós adoramos o nome do Senhor, oramos e temos assim a ministração da palavra, que a palavra é que alimenta, que sustenta o espírito do homem, daquele que entregou a sua vida a Cristo. Nós não somos alimentados só pela carne. Nós temos aqui, guardamos o nosso alimento para não estar todo dia no mercado, o alimento do nosso corpo, mas nós também precisamos de alimentar a nossa alma. Isso acontece através da palavra. Então, o objetivo desses vídeos não é aparecer, não é se engrandecer. Eu tenho uma certa dificuldade e até de fazer funcionar, eu não sabia nem como é que funciona isso, porque eu não me dedico a isso, a estar aparecendo. Então quero deixar isso bem claro para os irmãos, para que algum inimigo ou alguém não venha dar voz ao adversário, de estar criticando, de estar falando algo sem saber o que passa no nosso coração. Amém? Então o propósito é esse. Bom, vamos abrir nossa palavra, a palavra de Deus para nós. Amém? Que está no livro de Salmos, capítulo 19. Nós vamos puxar aqui, mas nós não vamos se deter somente nesse versículo que vamos ler. Salmos 19, versículo 1 até o versículo 4. A palavra eu intitulei assim, Deus fala comigo. Então você nesse momento também pode pedir a Deus que fale contigo. Que você não esteja só assistindo o pastor Carlos falando a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus nesse momento, que vai ser pregado a palavra de Deus, e Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Então eu intitulei assim a mensagem, Deus fala comigo. E aí, e Deus fala, nós temos observado, irmãos, que Deus fala de muitas maneiras. Vamos abrir o Salmo então, Salmo 19, versículo de 1 a 4, diz assim, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala aonde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o confim do mundo.
Nele pôs uma tenda para o sol. Até aqui, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Ó Deus amado, pedimos a ti que fale conosco nesse momento, Senhor. Fala a cada coração, Pai, principalmente ao meu coração, que estou aqui ministrando a tua palavra, que eu venha ter ouvido, Senhor, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor nos inspirar nesta noite, Senhor, e ajuda aqueles que vão estar nos ouvindo, Pai, a guardar, a estar conferindo a palavra com as Escrituras, ó Deus amado, para que não sejam enganados e levados por qualquer vento de doutrina, Senhor. Guarda cada coração, derrama da tua autoridade, dá-nos audácia e intrepidez, Senhor. E é o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, e a ti entrego todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Amém. Glória a Deus. Então, irmão, o que acontece? Deus fala de muitas maneiras, e até mesmo sem palavra. Foi o que nós vimos aqui, o salmista citando aqui, né, o Salmo de Davi, citando aqui no versículo 19, onde o primeiro versículo já diz que os céus declaram a glória de Deus. Olha só, não houve som, né? não declara com som, não declara com palavras escritas, amém? Mas estão declarando com o quê? Com visual, com os acontecimentos, com a própria existência do céu, com a própria existência do céu, fala-se a respeito de Deus. Então não há, tudo proclama, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Quer dizer, o firmamento anuncia obra das mãos de Deus. Por quê? Como é que pode, cientificamente, eles vão lá, explicam, tem um negócio assim que está prendendo aqui e tal, não sei o quê, a Terra está inclinada, tem um eixo. Mas que eixo é esse? É um eixo imaginário. Amém? E até os cientistas, um grupo grande de cientistas, muitos deles, não foram poucos, se converteram ao estudar a ciência. Porque às vezes eles chegam num ponto que não tem como você explicar por que aquilo ali está acontecendo, que tem que ter um Criador, tem que ter alguém na direção, no comando do que está acontecendo. Uma dessas coisas é o universo. O Senhor falou, haja firmamento, e houve firmamento, as coisas estão tudo no seu lugar. É impossível alguém querer acreditar que o negócio aconteceu por um acaso, que o firmamento está lá por um acaso. Aconteceu e cada coisa escolheu o seu lugar e ficou. Não. Tem a palavra de Deus, haja firmamento. Então o firmamento também anuncia as obras da mão de Deus. Como é que anuncia? Falando, escrevendo? Não, o fato dele existir, dele estar lá, já está anunciando que é uma obra de Deus. Que não tem ninguém ou nenhum outro capaz de fazer essa grande obra. Amém? Então Deus fala de muitas formas. Aí no versículo 2 ele diz que um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Quer dizer, um dia faz declaração. Falando, escrevendo? Também não. Com os acontecimentos diários. Aquilo que acontece hoje vai acontecer amanhã. Né? O sol vai sair, o dia vai amanhecer, depois a noite vai chegar. O mesmo ocorre com a noite. Que diz que fala sabedoria, que mostra sabedoria a outra noite. Então, irmãos, no versículo 3 diz assim, ó, não há linguagem nem fala aonde não se ouça a sua voz. Então, todo tipo de fala, seja visual, seja falada, escrita, qualquer que seja o tipo de fala, o que a ciência buscar, seja coisas visíveis ou invisíveis, como se ele expandir para o universo, ou se vier para o campo microscópico, tudo isso fala sem linguagem nenhuma a respeito de Deus. Seja onde for. Então todas as coisas quer dizer que Deus está no controle, irmãos. É claro que Deus deu algumas determinações, deu algumas diretrizes, como a lei da gravidade,
né? Se a gente tira essa Bíblia daqui do suporte, solta, ela cai. Isso já é uma lei determinada por Deus, a lei da gravidade. Mas se Deus tiver um objetivo, Ele pode fazer flutuar. Foi como aconteceu com o machado de Eliseu, dos profetas, que caiu no rio. E Eliseu foi lá e fez o machado flutuar. Uma coisa que é um milagre de Deus, porque Ele já determinou que as coisas pesadas, você joga na água, uma pedra, ela afunda. Só aquilo que for oco, que tiver ar por dentro, é que vai boiar. Mas se Deus quiser fazer boiar, Ele faz. Fazer subir, emergir, Ele faz. Ele é Deus. Então, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Quando o profeta dele precisou fazer aquele machado flutuar, Deus fez com que flutuasse para honrar o teu servo. Então, e o versículo 4 diz que a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Quer dizer, não há como se ocultar de Deus. A gente vê, se você estudar as histórias antigas, ou até mesmo se você estudar culturas por exemplo, de povos primitivos ou não civilizados, como é o caso de índios, né, que foram encontrados lá, você vai ver eles direcionando o poder para o sol, achando que o sol seria um tipo de Deus. Por quê? Porque eles veem que as coisas não podem acontecer sozinhas. Por quê? Porque estão falando de Deus, mas como ele não sabe quem é Deus, aí diz que é o sol. Acha que é o sol, porque ele olha, o que ele mais vê de poderoso é o sol. O que nós vemos mais de poderoso aqui na Terra, visivelmente, é o sol. Se o sol chegar muito perto um pouquinho, acaba com tudo. Não é verdade? Então essas coisas tudo falam que há um Deus que está no controle. Todas as coisas apontam para Deus, ainda que às vezes você não entende e acaba dando a glória como seres primitivos, sem conhecimento, a outros seres e deixam de glorificar a Deus. Mas na verdade aquilo está se falando de Deus e a respeito de Deus estar no controle. Então, irmãos, por causa do seu imenso amor, Deus tem se revelado a cada um de nós especificamente. Cada um de nós, eu não sei como, se você for ver o testemunho das pessoas, que como ela se converteu, ela vai dizer assim, que Deus falou isso comigo, e aí eu vi, entendeu? Então cada um tem um testemunho diferente. Às vezes se converte no mesmo culto, mas ouviu a voz de Deus de forma diferente. Às vezes é o mesmo pregador, o mesmo homem está pregando para todo mundo, mas um se converte porque Deus falou numa área da vida dela que ninguém sabe, só ela sabe com Deus, e o outro a mesma coisa, na mesma palavra. Porque a palavra de Deus se estende e é fiel e poderosa a ponto de fazer separação entre junta e medula. E então Deus fala especificamente com pessoas de forma variada, ou seja, de mais diversas formas, né? Nós vimos nas Escrituras, Deus já falou de várias formas, já usou corvo, já usou mula, e usa hoje, por exemplo, não é difícil você passar pela rua, um bêbado vir te falar alguma coisa, ele mesmo não sabe nem o que está falando. Às vezes é Deus, às vezes uma criança faz um comentário, e aí você nitidamente ouve a voz de Deus. Não foi essa criança que falou, foi Deus que falou. Amém? Aí acontece uma situação, você está vendo? Deus não queria que eu fosse, falou, Deus falou com você, está vendo? Por isso que eu não deixei você ir. Às vezes a palavra vem até como se fosse atrasada, mas não é atrasada. Deus impediu você que acontecesse alguma coisa. Quantos testemunhos você já viu assim? Que Deus impediu a pessoa de que fosse lá, aí depois ela vai e descobre, está vendo? Por isso que Deus não deixou eu ir, porque se eu fosse, eu ia morrer no avião que caiu. Se eu fosse, eu ia estar dentro daquele trem, ia estar naquele carro. E quantas vezes Deus falou e pessoas não ouviram, e aí aconteceu o que Deus falou. Porque às vezes você acha que a pessoa está falando, mas Deus fala através das pessoas.
principalmente quando é para o nosso bem, quando é coisa boa, nosso respeito, assim, ó, Deus quer cuidar de você, não coisa de bajulação, aí não é Deus não, mas quando fala que é para você largar o pecado, para você obedecer, para você abandonar certas coisas, com certeza é Deus falando, filho, para te ajudar, para te trazer para o caminho, para consertar o seu caminho, para te dar mais vida, para te dar mais saúde. Igual agora, está se falando para se ficar em casa, para você se proteger. Aí você, esse montão de gente falando, eu vejo pessoas desobedecendo. Melhor guardar. Aí, Deus fala das mais diversas formas, né? E de forma também repetida. Além dele falar de muitas formas, ele repete muito. A Bíblia toda ela é repetitiva. Por que Deus repete? E às vezes repete de outras maneiras. Porque Ele nos ama. Porque nós temos dificuldade em guardar, em reter. Às vezes a gente até sabe, mas a gente não demora a acontecer alguma coisa, a gente já começa a negligenciar, começa a largar para lá. Aí Deus vem de novo e fala. Amém? De forma até repetitiva. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 1, Hebreus 1, de 1 e 2, diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, como falei agora, né, aos pais pelos profetas, aos pais, né, aos pais quem? Aos pais da igreja, falado pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então olha só, no passado, irmão, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, como eu falei antes com os irmãos. E usou profetas, usou animais, usou situações, né? Usou muitos meios para falar com o homem, não é verdade? E até mesmo usou os profetas para falar com os pais. Agora hoje ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Olha só, Jesus Cristo é o herdeiro de tudo, inclusive nós somos dele. Ele é o Filho amado de Deus. E se nós declararmos na questão de todos nós sermos filhos de Deus, ele é o primogênito. E nele não teve defeito. Ele recebeu a bênção do Pai. Ele recebeu por herança tudo que existe. Tudo, ele é o herdeiro de tudo. Não aconteceu com Jesus como aconteceu com Jacó, com Esaú, e Jacó, que Esaú perdeu a primogenitura. Não! Jesus continua sendo o herdeiro primogênito do Pai. E ele é dono de tudo. E hoje, ele tem falado conosco, como diz as Escrituras. Deus tem nos falado pelo Filho, hoje fala pelo Filho, constituído herdeiro, né? E nós vamos ver aqui em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque o homem de Deus, olha só o propósito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, olha só, irmãos, toda a Escritura toda a Escritura, não é qualquer Escritura, a Escritura Sagrada, toda a Escritura é divinamente inspirada
e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Olha só, essas coisas todas têm que acontecer na vida de quem? Do homem de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoamente e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que toda boa obra é essa? Né? Toda a Escritura. Então Deus fala através do Filho, Deus tem falado também pelas Escrituras, amém? Pelas Escrituras, onde diz que toda a Escritura é inspirada, por Deus, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus para nós. Você encontra coisas na igreja, direção para a sua vida. Deus tem falado nos últimos tempos, falou através dos profetas, hoje fala por Jesus Cristo, pelas Escrituras e também pelo Espírito Santo, que vamos ver. Então, olha só, tem falado. Por quê? Porque a Escritura é inspirada. Por que é inspirada por Deus? Por que teria que ser uma Escritura inspirada por Deus? Porque ela é proveitosa, ou seja, ela tem um propósito de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a obedecer. Ensinar a seguir a Cristo. Ensinar a seguir ao Senhor, nosso Senhor e Salvador. Ensinar, redarguir. O que é redarguir? Corrigir, consertar. A Escritura tem um propósito de nos consertar. Não parece, mas tem. A gente tem um procedimento, mas aí à medida que fala conosco e que você coloca em prática, o que é colocar em prática? Eu já ensinei isso para os irmãos. É parar de praticar aquilo que você achava que era certo e passar a praticar a palavra de Deus. Então a Escritura tem esse propósito de corrigir o homem, né? E não só de corrigir, mas também para que o homem corrigir, para instruir em justiça. O que é instruir em justiça? Quando as Escrituras falam de justiça, eu tenho dito para os irmãos que se refere à questão do salvo, do justificado. O que é a justiça de Deus? O que é um justificado? Uma pessoa que tem os seus pecados perdoados. Então o que é instruir em justiça? É te ajudar a se manter santificado. A palavra de Deus tem esse propósito, para você não ser enganado, não praticar coisas fora da vontade de Deus. Então, se Jesus perdoou os seus pecados, aí você se tornou santo, agora a palavra de Deus tem esse propósito de te manter santo. Amém? Ou seja, te instruindo em justiça, ou seja, no caminho da salvação, no caminho da santidade. Porque sem a santidade, ninguém verá a Deus, disse o apóstolo Paulo. Então a Escritura tem também ela é boa também para isso. Agora, olha o propósito. Por que Deus quer que você seja ensinado, seja admoestado, corrigido, instruído na justiça? Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito. Amém? Porque se Cristo está em nós, se Cristo é perfeito, nós precisamos atingir esse estado de varão perfeito. E isso é um processo em nossas vidas. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas é no dia a dia da palavra, à medida que você vai dando crédito, à medida que você vai sendo lavado e limpo pela palavra. E a sua vida vai se modificando. Como? À medida que você vai colocando em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E agora ser perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que para toda boa obra? Não foi isso que Paulo falou? Combati um bom combate, olha só, instruído na boa obra. O que é um bom combate? O que é uma boa obra? O bom combate é você lutando em favor da sua salvação. Não tem nada melhor nessa terra, nessa vida, do que a salvação que vamos receber quando sairmos daqui. E enquanto estivermos aqui, nós estamos correndo risco, o inimigo está se levantando. Então temos que lutar nos campos espirituais, obedecendo a palavra de Deus, repreendendo, fazendo a obra. E essa boa obra não é só o fato de você fazer coisas para Deus na terra, não. É o fato de você lutar pela sua própria salvação, do qual Jesus Cristo te deu o caminho, te limpou, te santificou. Mas é como se tivesse gente, igual tinha quando Davi saiu de Jerusalém, o camarada jogando pedra em Davi. É como se nós estivéssemos assim, saindo do mundo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e alguém querendo jogar a sujeira em nós, querendo te sujar de novo.
Então você vai lutar para não se contaminar mais. Isso é ser perfeito, é estar perfeitamente instruído para boa obra. Instruído, ou seja, preparado. O que é uma pessoa instruída para boa obra? É uma pessoa preparada para ser levada. A boa obra é o arrebatamento. Ou senão, se Jesus vier buscar, como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, não teve arrebatamento da igreja, mas teve dele, saiu do corpo, estava preparado, combateu o bom combate. E nós? Como é que você está? Mediante essa pandemia toda, esse furacão todo, tudo que nós estamos passando, como é que você está? Está preparado? Você está instruído para essa boa obra? O que é instruído? Preparado, orientado, firmado nessa instrução de que Jesus Cristo vem buscar a igreja, de que qualquer momento Jesus vem buscar ou a igreja ou a você, e você está preparado para essa boa obra, para receber essa boa obra, de ir para a glória? Ou tu acha que boa obra é ficar aqui na terra? Ou ir para outro lugar? Então, estar instruído é estar orientado, é estar ensinado pela palavra. Ó, Cristo vem buscar a igreja, vigiar, se estiver no campo, não volta, se estiver, não tem volta mais. Né? Quando ele fala assim, não tem como voltar, não tem como ir buscar o outro, não tem, entendeu? Então, tem que estar preparado para essa boa obra, que é o arrebatamento da igreja, ou a nossa busca pessoal pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus tem sido assim maravilhoso. O Senhor tem falado também, né, igual eu falei, pelo Filho, pelas Escrituras, e também fala pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, antes de falar do Espírito Santo, em João 14. João 14, todos conhecem o texto, versículo de número 6. Diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, irmão, o que é uma pessoa preparada? É uma pessoa que está firmada na palavra de Jesus. Olha só, o Espírito Santo da verdade. Né? Deus diz assim, não, Jesus diz assim, ó, diz, eu sou o caminho. Quer dizer, o caminho é Jesus, o caminho não é religião, o caminho não é filosofias, o caminho não é o que a gente acha, o caminho é Jesus Cristo. Essa conversa que todos os caminhos levam a Deus, só se for para a perdição, porque para a salvação, para ser salvo, só tem um caminho, tá? Que é Jesus Cristo, e ele diz assim, ó, e eu sou a verdade, quer dizer, não há verdade em outro lugar. Ele fala assim, eu sou a verdade. Olha só tem, a verdade só é Jesus. A verdade salvífica e tudo que procede, tudo que é verdade procede de Jesus Cristo. Um cristão, ele procede sempre com a verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Se alguém te pergunta uma coisa, você tinha que dar uma resposta e dar outra, você mentiu, Jesus não está em você. Se você é a verdade, você vai responder a verdade. Porque Jesus é a verdade. E se ele está em você, você também tem que praticar a verdade. Não tem outro jeito de ir ao Pai. E você, ó, ninguém vem por... Eu sou o caminho, a verdade, quer dizer, se não for na verdade, não tem como ir ao Pai, né? E ele ainda diz assim, ó, é a vida, a verdade e a vida eterna, não essa vida terrena. Toda vida procede de Deus. Mas a verdadeira vida que vai durar por toda a eternidade está em Jesus Cristo. Não está em outra religião. Não está em outros segmentos religiosos, mas sim em Jesus Cristo. Ele fala assim, sua verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Já reparou? Ele falou assim, ó, ninguém vai ao Pai. Ele também não diz, ninguém vai ao Pai. Ele não diz nem que ninguém vai por conta própria, né? E ele não diz assim, eu não levo ninguém ao Pai, assim, ele também não falou nada disso. Ele falou, ninguém vem. Aí eu fiquei analisando, né? Ninguém vem, quer dizer que você toma essa atitude. É uma coisa, é uma decisão que você tem que tomar de ir até o Pai. Aí, se você quer ir até o Pai,
você tem um caminho chamado Jesus, que é a verdade e é a vida. Você tem que andar nesse caminho para você conseguir chegar no Pai. Isso você que quer ir ao Pai, que quer ser salvo. Ele não fala que eu vou levar, ele fala que você tem que ir. O que ele faz é preparar um caminho, anunciar, te instruir, como disse a palavra, né? Te instruir, você ficar instruído para toda boa obra, é isso. O que é uma boa obra? Ir ao Pai, uma boa obra. Então você foi instruído, foi ensinado que existe um caminho, que existe uma verdade a ser fundamentada como base, como alicerce de uma vida cristã, né? e que existe uma vida eterna, só você está instruído. Está instruído. É nesse caminho que você tem que ir, Jesus Cristo. Ele é tudo isso. Olha só que tremendo, né? E aí, o próprio Jesus disse isso. Agora, o Senhor também fala pela pessoa do Espírito Santo. Aqui também em João, agora no capítulo 16, no Evangelho de João 16, João, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim, ó: ainda tenho muitos que vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, como eu falei para os irmãos, né? Ele antigamente falou pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho, fala pela palavra e fala pelo Espírito Santo de Deus, né? Então o Espírito Santo da verdade, ou seja, não é qualquer espírito, irmãos. Paulo até advertiu os irmãos, cuidado, não vai em qualquer vento de doutrina, né? Provai os espíritos. Por quê? Isso quer dizer que não tem só o Espírito da verdade, tem o Espírito da mentira, o Espírito do engano. Existe o espírito da fraude. Às vezes no espírito da fraude, às vezes a gente vê até mesmo igreja num propósito bom, queria fazer culto e tal, mas usando o espírito da mentira para enganar as autoridades. Espírito da fraude. Então tem muitos espíritos. Então Jesus falou assim, vai vir o Espírito da verdade. Tá? O Espírito da verdade, ele nos guia a toda a verdade. Então, se você não for orientado a cometer uma mentira, cometer um caminho errado, um caminho mau, a fazer algo que não está na Bíblia, hoje mesmo a gente vê muitas igrejas com muitos espíritos, ensinando coisas estranhas, falando que é o Espírito Santo, rodopia, planta bananeira, saltita, faz de tudo. Que espírito é esse, irmão? Se isso não está nas Escrituras, esse espírito não é o da verdade. E aí acaba, essas pessoas fazem tantas coisas, e um grupo até bom, até de maioria, vamos dizer assim, de pessoas que não têm muito caráter muito certo, falam uma coisa agora e falam outra depois. Não são compromissadas. Não são pessoas que firmam a sua palavra, porque estão no espírito de engano. Alguém falou, não, o Espírito mandou pular, e começou a pular. Meu irmão, o Espírito da verdade disse aqui, a palavra diz aqui, que ele vos falará, ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas do que ouviu de Jesus. E o que ouviu, filho, está aqui nas Escrituras. Se não está aqui, esse Espírito que está mandando você fazer isso, não é de Deus. Não é o da verdade. Saiu das Escrituras, não é o Espírito da verdade. E outra coisa, ele diz assim, e o Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade, não falará de si, mas do que ouviu, e anunciará o que há de vir, quer dizer, as consequências, né? Para quem pratica o pecado, tem que anunciar o que há de vir. Não é só questão de você falar, não, tô profeta, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. O Espírito Santo vai te trazer à memória a palavra de Deus. Por exemplo, tem dois caminhos de vida e de morte.
Quem entra pelo caminho de morte, no final é caminho de morte, não vai ter como mudar isso. Se tu for até o fim no caminho de morte, vai encontrar morte. E o de vida é a mesma coisa, o Espírito Santo traz você à memória isso. Ser limpo, ser santo, palavra que santifica, que ajuda você a ser cristão. O Espírito Santo não fica inventando coisa para você ficar fazendo na igreja, não. Bota um fogo ali, bota um negócio aqui, sopra um vento ali. Não! Ele fica ensinando você a ser íntegro, ser fiel, ser de caráter, ser fiel a Deus, não dada a mentira, não dada a bebedice, não dada a muitas outras coisas que desagradam a Deus, a vícios, a desequilíbrio. O Espírito Santo vem trazer equilíbrio. E o que você vê de equilíbrio nesses cultos que você tem visto no YouTube? Que equilíbrio é aquele? Todo mundo rodando dentro da igreja, plantando bananeira. Aonde você está encontrando isso nas Escrituras? Então, Jesus disse, o Espírito não fala de si próprio, quer dizer que ele não vai ficar inventando coisa. Porque tem irmãos aí, por exemplo, se você faz uma doutrina dessa dizendo que foi o Espírito, quer dizer que ele falou de si mesmo. Então não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala das Escrituras. E anuncia o que há de vir. E no Salmo 119, irmãos, para nós terminarmos, a palavra diz assim, ó, Salmo 119, versículo de número 65, diz assim, ó, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Olha o que o salmista diz, que há muita paz para quem ama a palavra de Deus. Há muita paz. Isso que estou falando aqui para os irmãos, que o Espírito não fala isso, não saltita. Eu estou falando com paz no coração, não tem medo de repressão, não tem medo de estar desagradando a Deus, porque de fato isso não procede de Deus. Eu estou baseado na palavra, baseado nas Escrituras. Da mesma forma, as coisas que estão acontecendo hoje, né? A gente tem que ter paz no coração. Não tem que ter medo de morrer. Não tem que ter medo E o próprio Senhor falou assim, não temei o homem que pode tirar a vida, mas temer a Deus. Que Deus, além de tirar a vida, ainda pode lançar o camarada no inferno. Agora o homem, se tirar a sua vida, ou o vírus tirar a minha vida, me fez um favor, porque se eu sou salvo, se eu não vou viver toda a vida na terra, para que eu quero viver na terra se o corpo está envelhecendo? Para que eu quero ficar um velho aí toda a vida, com um corpo velho? Eu quero ir para o céu. Então morrer é lucro para o cristão, foi isso que Paulo falou. Morrer é lucro, se o meu destino final é o céu, para que eu quero viver toda a vida na terra? Então o cristão não tem paz no coração, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus nos garante essa paz. A minha paz vos dou. Se você está incomodado, apavorado, eu sinto muito, irmão. Você tem que se firmar mais, tem que buscar mais se alimentar da palavra de Deus, para não ficar nesse pavor todo. E ainda nesse Salmo 119, o versículo 105, irmãos. 119. No versículo 105, ele diz assim, ó. 105, 119, 105, ó. Lâmpada para os meus pés, para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então foi isso que ele quis dizer, que você não vai tropeçar em lugar nenhum. É o mesmo salmista, ele quis dizer isso no 165, o 119, versículo 165, ele diz, ó, tem paz e não tropeça em lugar nenhum. Por que não tropeça em lugar nenhum? Porque está andando na luz da palavra. Amém? Se tu está andando na luz da palavra, está clareando, se a palavra está clareando o seu caminhar, o seu viver, você não vai tropeçar. Agora, se sair da palavra, vai andar em trevas. Aí é sujeito a qualquer coisa. Se você não estiver se guiando na palavra, se a palavra não for luz e lâmpada para os seus pés, você vai começar a saltitar nas igrejas.
Vai começar a plantar bananeira, vai começar a ficar com medo de tudo que falar, vai começar a buscar recurso financeiro, quer ganhar mais e mais, vai perder o contentamento, né? Que tem o que vestir e o que comer, esteja contente. Isso é a palavra do mestre. Mas aí você vai passar a seguir outro mestre. Vai sair completamente da palavra quando você começa a ensinar e orientar as pessoas a buscar riqueza e a juntar tesouro no céu. Você além de não estar seguindo o mestre, ainda está sendo contra a palavra dele, ensinando o contrário do que ele ensinou, que é para ser contente e satisfeito com o que Deus está fazendo, não é verdade? E que não é para se preocupar em juntar tesouro na terra. Isso se você a lâmpada tiver acesa, né, que é a palavra de Deus iluminando o seu caminho, que é o seu entendimento. Amém, irmãos? Então, que Deus venha nos ajudar a todos, nos ajude a todos, nos capacite, e que nós possamos colocar a palavra dele em prática, tá? Colocar a palavra de Deus em prática, e que não venhamos sair do caminho, porque às vezes, como Salomão disse, há caminhos que para nós parece bom, você está no caminho de Deus, aí você olha assim, ó, como o Salmo 73, né, que Asaf confessa, aquilo é uma confissão de Asaf. Salmo 73 é uma confissão. Ele fala que ele estava com inveja do ímpio, porque as coisas boas estavam acontecendo lá para o ímpio. Então não é difícil de um crente ter inveja de um outro grupo que está indo na prosperidade, que está entrando não sei o quê, que está fazendo não sei o que lá, e quando tu vai ver, está cheio de fraude, cheio de engano, envolvido em outras coisas. Foi o que aconteceu com Asaf. Quando você vai para a palavra, quando você vai buscar a Deus verdadeiramente, aí Deus abre o seu entendimento. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele subia para o templo com um pensamento. E aí ele confessou que ele de fato estava com inveja. Mas aí, como ele foi no culto, ouviu Deus falar, né? Na volta ele já veio com outro pensamento, convertido à palavra de Deus. Amém? A palavra entrou no seu coração, no seu pensamento. Eu espero que você faça aplicação da palavra em sua vida, confie em Deus. A palavra traz equilíbrio para nós, não é de extremo, né? Não é para nós servirmos de chocarrice, não é para nós servirmos, porque que já muitas coisas, até mesmo nós demos muitos motivos, né? Lembram? Desde antigamente que a igreja vem dando motivo, irmão. Na época da Inquisição, deu motivo para outras coisas, aí levantou filósofos, pensadores, pessoas se levantando contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, uma parte da igreja entrou por outro caminho. Hoje é a mesma coisa, tem umas igrejas que estão entrando por uns caminhos assim, mas a verdadeira igreja de Cristo continua firme na palavra. Agora as outras que estão buscando poder, número de pessoa e aparecer e riqueza, estão entrando por outro caminho. Isso aconteceu já no passado e acontece hoje. Amém? Então que Deus nos guarde a todos, abençoe a sua vida, que você seja fortalecido pela palavra de Deus, que venha confiar em Deus, né? Como o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, quer dizer, nós estamos sujeitos a tudo, mas o importante é que o Senhor está conosco, amém? Está com você, se você estiver com Ele. Ele fala assim, eu honro os que me honram. Isso é bíblico. Não tem como você entrar por outro caminho e querer receber revelação que vai ganhar isso, que vai ganhar aquilo. Amém? Fica firme o teu passo no caminho, na palavra de Deus, que é a nossa rocha segura. Por que diz que a Bíblia firmou nossos pés numa rocha segura? Porque a palavra de Deus é o alicerce, é a rocha segura, é Jesus Cristo, Ele é a própria palavra. Ele é o alicerce que Paulo diz que nós temos que construir sobre ele e não sobre outros fundamentos. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra. Peço a ti, Senhor, que nos ajude, ó Deus, nos ajude a alcançar essa paz, a cada ouvinte, ó Pai, cada irmão que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que possa confiar em Ti, ou até se voltar para Ti, pessoas que talvez estejam afastadas do Teus caminhos, que volte para Ti, Senhor, que passe a confiar em Ti, Pai. Porque não é difícil a gente desviar do caminho do Senhor. Muitas vezes é só folgar um pouquinho a situação que a gente já se desvia do caminho de Deus. Então são dois extremos. Se aperta muito, a gente fica com saudade de umas situações lá do passado, como o povo no deserto,
deserto com saudade do Egito. Mas se frouxa muito também, a gente já acha que não está precisando muito de Deus e que não precisa mais de estar cultuando muito a Deus e vamos seguir nossas vidas. Como a oração de Agur, Senhor. Nos ajuda, Pai. Dá-nos equilíbrio, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que aprendeu que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, e que hoje nós estamos vivendo a época do Deus falando pelo Filho, pela palavra e pelo Espírito Santo, diga amém. 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 Que Deus nos abençoe a todos.